Saudações, turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então vamos lá. Hoje teremos uma videoaula, ok? É uma maneira alternativa que a gente tem de continuar os nossos estudos, de não parar, de continuar adquirindo conhecimento e progredindo, evoluindo cada vez mais. Então teremos aqui as videoaulas que eu vou fazer para vocês e também temos a plataforma da Google, onde lá vocês podem tirar qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essa aula e sobre qualquer outra coisa relacionada à nossa matéria. Beleza? Ok. Então vamos falar hoje sobre matrizes. Nosso estudo é sobre matrizes. Então primeiro eu vou definir o que é uma matriz. Bem, uma matriz nada mais é do que uma tabela retangular, ok? Com números ou objetos quaisquer dispostos em linhas e colunas. Então isso é uma matriz. Aqui eu dou um exemplo para vocês. Coloquei uma matriz aqui grande para vocês, né, com bastante linhas, bastante colunas, para a gente poder entender um pouco melhor sobre matriz. Então aqui eu posso observar que essa matriz ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. E quantas colunas? Vamos contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essa matriz tem 8 linhas e 10 colunas. Eu chamo ela de matriz 8 por 10, porque ela tem 8 linhas e 10 colunas. Beleza? Bem, a gente representa genericamente qualquer elemento de uma matriz por A e J. O que significa esse IJ? Esse IJ nada mais é do que o endereço, né, entre aspas, do elemento dentro da matriz. Porque, como a matriz, os seus elementos são dispostos em linhas e colunas, se eu disser em qual linha que o elemento está e em qual coluna que ele está, eu consigo encontrar o elemento lá, certo? Então, o I, ele diz que o elemento se encontra na iésima linha e o J diz que o elemento se encontra na jésima coluna. O que isso significa? Vamos ver um exemplo aqui. O elemento A23, onde que ele se encontra na matriz? Bem, A23, o 23 é o endereço dele na matriz, né? O 2 vai dizer em qual linha ele está. E o 3 vai dizer em qual coluna ele está. Então, esse elemento ele se encontra na segunda linha e na terceira coluna. Vamos voltar no exemplo que eu dei a vocês anteriormente e vamos tentar encontrar lá naquela matriz onde fica o elemento A23. O elemento A23 ele está na segunda linha e na terceira coluna. Qual seria esse elemento aqui nessa matriz? Muito bem. Segunda linha, primeira, segunda. Então, ele está aqui nessa linha. Terceira coluna, primeira, segunda, terceira coluna. Aqui está o elemento A23. O 2, segunda linha, terceira coluna. O 2 é o elemento A23. Beleza? Vamos treinar mais um pouquinho. Vamos lá. Fala para mim onde está o elemento A34. Onde está o elemento A34? Pode procurar aí, eu espero. Terceira linha, quarta coluna, A34. Terceira linha, quarta coluna. 34 é o endereço do elemento na matriz. O A é simplesmente uma maneira genérica de chamar o elemento. Poderia ser A, poderia ser B, poderia ser C, qualquer letra do alfabeto. Geralmente, a gente utiliza a letra minúscula para representar um elemento. Tá? Então, esse A é a representação genérica do elemento e o 34, no caso aí, seria o endereço do elemento. Né? Quando é AIJ, ele está na iésima linha e na jésima coluna. Mas no caso do A34, ele está na terceira linha e na quarta coluna. Então, que elemento é esse? Muito bem. 1, 2, 3. Terceira linha, quarta coluna. 1, 2, 3, 4. Terceira linha, quarta coluna. O elemento procurado é o número 1. Muito bem. Né? Observa aqui, ó. Primeira linha,
segunda linha, terceira linha. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna. Então, esse aqui é o elemento A34, que é diferente do elemento A43, né? Onde estaria o elemento A43? Procura para mim. Muito bem, A43. Procuro na quarta linha. 1, 2, 3, 4. Quarta linha. Terceira coluna. 1, 2, 3. Terceira coluna. Então, o elemento A43 é o 6. Porque o 6 se encontra na quarta linha e na terceira coluna. Esse é o elemento A43. Beleza? Então, é assim que a gente encontra um elemento. Tá, agora vamos fazer o contrário. Eu vou apontar para um elemento e você diz qual é o endereço dele na matriz. Beleza? Vamos lá. Raiz cúbica de 2. Qual é o endereço desse elemento aqui na matriz? É só você dizer em qual linha e em qual coluna que ele se encontra. É muito fácil, né? Qual linha que ele está? Vamos ver? Quer pensar um pouco? Pensa um pouquinho aí. Muito bem. Então, vamos lá. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna. Então, ele está na quinta linha e na quarta coluna. Então, o elemento raiz cúbica de 2, já que ele se encontra na quarta linha, na quinta linha, 1, 2, 3, 4, 5, e na quarta coluna, então ele é o elemento A54. Quinta linha, quarta coluna. Elemento A54. Beleza? Então vamos continuar então. Querem mais um exemplo? Tá bom, beleza. Vamos mais um exemplo então. Eu vou apontar para um elemento aqui e você me diz o endereço dele, tá bom? Então vamos lá. Esse elemento aqui, qual é o endereço dele? O π. Esse número π aqui, ele é um número irracional, tá? Que vale aproximadamente 3,14. Ele aparece muito nas aulas de geometria, né? Ele é a razão entre a circunferência, o comprimento de uma circunferência, né? O tamanho de uma circunferência e o diâmetro dela. Então, se você pegar o comprimento de uma circunferência e dividir pelo diâmetro, vai dar justamente esse número aqui, que é o número π, 3,14. Então, qual é o endereço desse número aqui na matriz? Sim, terceira linha. Então, ele é um A3 alguma coisa. Qual coluna? Quinta coluna. Então, ele é o A35. Exatamente, A35. Terceira linha, quinta coluna. A35. Beleza? Já deu para entender? Vamos continuar então. Bem, aqui a gente só vai trabalhar com matriz real, tá bom? Porque a matriz é uma definição muito ampla quando a gente define matriz. Tá? A matriz pode ser composta por qualquer tipo de elemento. Pode ser composta por conjuntos, por outras matrizes, qualquer objeto. Mas aqui a gente vai trabalhar só com matrizes onde os elementos dessa matriz são números reais. Então, vamos trabalhar somente com matrizes reais. Beleza? Continuando. Aqui a gente tem uma representação genérica de uma matriz. Lembra lá no início? O que eu falei lá? Que a gente conta quantas linhas tem a matriz, conta quantas colunas ela tem, e diz que ela é uma matriz, se ela tiver m linhas, e se ela tiver n colunas, a gente fala que ela é uma matriz m por n. Lá no exemplo, a gente viu que essa matriz é uma matriz 8 por 10, porque ela tem 8 linhas e 10 colunas. Aqui eu represento genericamente uma matriz, tá? Aqui em cima eu tenho uma matriz que tem m linhas e n colunas. Esse m pode ser qualquer número natural, qualquer um. E o n também qualquer número natural. Aqui embaixo eu dou exemplos de matrizes 2 por 2, 2 por 3 e 3 por 2, escritas na forma genérica. Então, essa matriz aqui, ó, 2 linhas, 2 colunas. Por que eu chamei esse elemento de A11?
Porque ele está na primeira linha, na primeira coluna. Por que eu chamei esse elemento de A12? Porque ele está na primeira linha, na segunda coluna. Por que eu chamei esse de A21? Porque ele está na segunda linha, na primeira coluna. E por que eu chamei esse de A22? Porque ele está na segunda linha e na segunda coluna. Aqui eu tenho um exemplo de uma matriz 2 por 3, duas linhas de 3 colunas. Então, B11, por quê? Está na primeira linha, na primeira coluna. B12, porque o elemento está na primeira linha, na segunda coluna. B13, porque o elemento se encontra na primeira linha, na terceira coluna. B21 se encontra na segunda linha e na primeira coluna. B22 se encontra na segunda linha, na segunda coluna. E B23 na segunda linha e na terceira coluna. Aqui eu tenho um exemplo de uma matriz 3 por 2, escrita na forma genérica. Ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então aqui eu tenho o elemento C11, C12, C21, C22, C31, C32. Lembrando que esse númerozinho pequenininho aqui embaixo indica o endereço do elemento na matriz. O primeiro númerozinho, ele indica a linha que o elemento está, e o segundo númerozinho indica a coluna que o elemento está. Aqui, por exemplo, o A32, ele está na terceira linha, 1, 2, 3, e na segunda coluna, 1, 2. Beleza? Vamos continuar. Bem, não tem jeito, a gente precisa de usar notações, tá? Na matemática, notação significa a gente representar alguma coisa por símbolo. Representar uma função, uma matriz, um conjunto, uma equação. A gente representa por símbolos. Então, é uma notação que a gente utiliza, tá? Então, quando a gente tem uma matriz que tem m linhas e n colunas, a gente usa uma letra maiúscula do alfabeto para representar essa matriz. E subescreve, né, coloca pequenininha aqui embaixo dessa letra maiúscula, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas, separada por um x. Aqui a gente lê matriz A, m por n. Se for B, matriz B, m por n. Se for C, matriz C, m por n. Repetindo, m é a quantidade de linhas que tem a matriz. E n é a quantidade de colunas que tem a matriz. Se a gente não estiver interessado na quantidade de linhas, na quantidade de colunas, ou se simplesmente a gente não tiver nenhuma dúvida quanto a isso, a gente pode chamar simplesmente de matriz A, matriz B, matriz C, etc. Uma outra maneira genérica de representar uma matriz, tá? Que a gente viu que a gente pode representar genericamente assim, né? Uma outra maneira genérica e mais compacta de representar é assim. A é igual, entre colchetes, A e J, M por N. O que significa isso? O M diz que a matriz tem M linhas. O N diz que a matriz tem N colunas. E o A e J representa um elemento da matriz que está na linha I e na coluna J. Nada mais é do que isso aqui. Uma outra maneira de representar isso aqui. Só que de uma forma mais condensada, mais compacta, ok? Então, esse A e J representam o elemento da matriz. O I diz em qual linha ele está, o J diz em qual coluna ele está. Então, a gente pode ter matriz A e J, M por N. Matriz B, B e J, M por N. Matriz C, C e J, M por N. São as maneiras de representar uma matriz. Tá? São notações. Por enquanto, não se assustem muito com essas notações, porque é só uma questão de costume. Tá? Quando você começar a fazer exercício, que você começar a estudar sobre o assunto, quando você começar a perceber o significado de cada coisa, tudo vai começar a fazer sentido na tua cabeça. Então, qualquer tipo de dificuldade que você tiver, ela vai ir diminuindo até ela sumir quase que totalmente. Tudo depende do tanto que você vai estudar, do tanto que você vai se esforçar. Quanto mais você quiser aprender, quanto mais você se esforçar em aprender, mais claras as coisas vão ficar na sua cabeça, ok? Então vamos continuar. Aqui eu dou exemplos, tá? Essa é a melhor parte, porque é a parte onde o aluno, né, ele consegue
visualizar tudo aquilo que o professor falou. Então, aqui eu dei 4 exemplos de matrizes. Vamos analisar cada um deles. Letra A. Eu tenho uma matriz, tá? Vou deixar vocês responderem um pouquinho. Eu tenho uma matriz com uma certa quantidade de linhas e uma certa quantidade de colunas, tá? Pensa aí e responde. Vou dar um tempinho para tu responder, depois eu vou falar qual é a resposta e você vê se está de acordo com o que você pensou. Lembrando que qualquer dúvida que você quiser falar diretamente comigo, a gente tem a plataforma. É só entrar lá na plataforma e perguntar, professor, aquela parte lá que o senhor falou da matriz A lá, que ela tinha tantas linhas, eu não entendi. Você pergunta que eu volto lá no slide lá, olho qual parte que você está falando e eu tiro suas dúvidas, ok? A ideia é que a gente tenha uma interação bastante dinâmica, ok? A gente tem nossas videoaulas, vocês vão assistir, mas na plataforma a gente vai interagir sobre essas videoaulas. Essa é a ideia, beleza? Então, essa letra A, quantas linhas tem essa matriz? 2 linhas, ok. Quantas colunas? 2 colunas. Então, vamos lá. Uma linha, 2 linhas. Uma coluna, 2 colunas. Tá? A linha é na horizontal, deitado. Coluna é na vertical, em pé. Ok? Quem são os elementos dessa matriz? É o 3, o 5, o 1 e o menos 2. Qual é o endereço do 3? Primeira linha, primeira coluna. Então, o endereço dele é 1, 1. Qual é o endereço do 5? Primeira linha, segunda coluna. O endereço dele é 1, 2. Qual é o endereço do 1? Aqui, do 1. Segunda linha, primeira coluna. O endereço dele é 2, 1. E qual é o endereço do menos 2? Segunda linha, segunda coluna. O endereço é 2, 2. Beleza? Então, aqui a gente está usando a palavra endereço, né, entre aspas, no sentido de localizar o elemento dentro da matriz. Tá? O local onde o elemento se encontra na matriz. Então, o endereço é dado por linhas e colunas. Por exemplo, vamos supor que você quer dar o endereço de algum amigo, né? Para ele poder ir na tua casa. Então, se ele sabe o bairro que você mora, vamos supor que ele já sabe o bairro que você mora. Então, você quer dar teu endereço para ele na tua casa. O que tu vai falar para ele? Eu moro na rua tal, número tal. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é procurar a tua rua. Depois que ele achou a tua rua, a rua é essa aqui. Aí ele vai achar o número da tua casa. Então, se ele souber o bairro que você está, baixa 2 informações para ele achar a tua casa. A rua e o número da casa. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, para ele achar a tua casa, é como se tua casa fosse o elemento. Tua casa é o elemento que ele está procurando. Então, o endereço da tua casa é o endereço do elemento. Então, a rua, como se fosse a linha, e o número da casa é a coluna. Tu procura a primeira linha, depois procura a coluna. Ok? Então, funciona assim. Essa é a lógica. Vamos ver aqui no exemplo B aqui. 3 linhas, 3 colunas. É uma matriz 3 por 3. Esse elemento aqui, ó, o menos 7, ele está na segunda linha e na segunda coluna. O endereço dele é 2, 2. Tá? Ele é um A22. Tá bom? Aqui na letra C, quantas linhas eu tenho aqui? 3 linhas. 1, 2, 3. Quantas colunas? 1, 2, 3, 4. 4 colunas. Beleza? Então, é uma matriz 3 por 4. Onde está, por exemplo, o endereço do menos 5? Segunda linha, segunda coluna. Endereço 2, 2. Qual é o endereço, por exemplo, do zero? Do zero. 1, 2, 3, 4. Tem 4 colunas. 1, 2, 2. 2 linhas. Então, primeiro veja a linha. Segunda linha. Depois veja a coluna. Quarta coluna. Então, o endereço dele é 2, 4. Aqui eu tenho matriz D. Só tem 2 linhas, né? Essa primeira linha é a segunda linha. Quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, uma matriz 2 por 5. Tem 2 linhas, 5 colunas. Certo? Onde fica o elemento, por exemplo, A24? O A24 fica aqui na segunda linha. 1, 2, 3, 4. Na quarta coluna é o 0. O elemento A13. 13, primeira linha, terceira coluna. 1, 2, 3. É o 5. Fácil, né? Fala a verdade. Tranquilo, né? Já deu para entender. Vamos continuar, então. Bem, como que a gente sabe que duas matrizes são iguais? Duas matrizes, elas vão ser iguais? Vamos lá. Ela tem que ter a mesma quantidade de linha,
ela tem que ter a mesma quantidade de colunas. Então, a mesma quantidade, duas matrizes A e B vão ser iguais se elas tiverem a mesma quantidade de linha e a mesma quantidade de coluna. E depois, cada endereço, tá, igual das duas matrizes tem que ter o mesmo elemento. Então, por exemplo, essa matriz A aqui, se ela for igual a essa matriz B, então cada endereço de cada elemento aqui tem que ser igual ao mesmo endereço aqui, aqui dessa matriz B. Então, por exemplo, o número 5 é o A11. Então, aqui, na primeira linha, na primeira coluna, tem que ser 5 também. Aqui, o número 1 aqui, ele está na terceira linha, segunda coluna. Então, aqui na terceira linha e segunda coluna também tem 1. Então, aqui eu coloco uma atividadezinha para a gente entender um pouco aqui. Vamos lá. Considere que as matrizes A e B são iguais. Então, determine o valor de x, de y e de z. Então, as matrizes são iguais. Eu quero saber quanto vale x, quanto vale y, quanto vale z. Então, aqui eu olho aqui, ó, 5, 5, tá igual. Aqui é menos 4 e aqui é y. Opa! Se elas são iguais, se nesse endereço aqui eu tenho menos 4, aqui é o quê? Primeira linha, segunda coluna. Aqui na primeira linha, segunda coluna, eu tenho que ter o menos 4 também. Então, isso significa que o y vale o quê? Menos 4. Certo? Agora aqui, 0, 0, 1 e z. Beleza? Vamos ver então. O 1 está na segunda linha, na primeira coluna. O z está na segunda linha, primeira coluna. Então, eles têm que ser iguais. Então, 1 vale quanto? Vale z. Entendeu? Z é igual a 1. E aqui na última linha e na primeira coluna tem o x. Então, aqui na última linha, na primeira coluna, tem o 0. Então, o x tem que valer 0. Tá? É muito simples. Então, elas têm que ter a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. E depois, cada elemento com o mesmo endereço tem que ser igual. Tá bom? Continuando. Bem, a gente vai falar sobre a lei de formação de uma matriz. Ok? A gente pode construir uma matriz determinando o número de linhas, o número de colunas e uma regra, tá? Uma fórmula que associa o endereço do elemento ao elemento. Então, por exemplo, cada elemento ele tem um endereço, né? O endereço 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22. Cada elemento tem um endereço dentro da matriz. Então, a gente vai associar esse endereço do elemento, através de uma fórmula, ao elemento. Certo? Pode ficar um pouco complicada a maneira que tá definindo esse tipo de coisa, porque trabalha muito no abstrato, né? De forma genérica. Então, para a gente poder esclarecer, para ficar mais claro esse conceito de formar uma matriz através de uma regra, a gente vai pegar um exemplo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou construir as matrizes abaixo. Vamos analisar uma a uma, depois a gente vai construir com calma. Olha a letra A. Eu tenho uma matriz 2 por 2. Como que eu sei que ela é 2 por 2? Está escrito aqui. Então, ela tem quantas linhas? 2. Quantas colunas? 2. E como que eu construo essa matriz? Eu pego o endereço de cada elemento da matriz e somo a linha com a coluna. Isso vai dar o elemento. A IJ é igual a I mais J. Certo? Vamos ver aqui como ficaria isso. Então, ó. Primeiro eu sei que ela é uma matriz que tem duas linhas e duas colunas. Se eu quiser, eu escrevo assim na forma genérica. Ok? Escrevo ela na forma genérica. Então, aqui para eu construir essa matriz, eu preciso descobrir quem é o A11, quem é o A12, quem é o A21 e quem é o A22. Só que a regra aqui é uma regra muito simples, né? Eu só tenho que pegar o endereço delas e somar a linha com a coluna. Isso vai dar o elemento. Então, como que ficaria o A11? Quem seria o A11? O A11 é só somar 1 mais 1, que vai dar 2. Certo? Eu somo 1 mais 1 é 2. Então, o primeiro elemento da primeira linha, né? Ou melhor, o elemento da primeira linha da primeira coluna é o 2. Quem seria o A12? É só somar 1 mais 2, que vai dar 3. Eu estou usando essa regra aqui. Nesse exercício, a regra para construir essa matriz é assim. Eu somo a linha com a coluna. Então, aqui vai ficar 1 mais 2 igual a 3. O elemento 2, 1. 2 mais 1 igual a 3. O elemento 2, 2. 2 mais 2 igual a 4. Então, o A11 é o 2, o A12 é o 3, o A21 é o 3 e o A22 é o 4. A matriz é essa matriz aqui. Só olhar aqui, ó. Observa aqui. A1 é o 2. A12 é o 3. A21 é o 3. A22 é o 4. Beleza?
Vamos ver o segundo exercício. Bem, o segundo exercício, ele diz que a gente tem uma matriz 3 por 3, tá? E a regra para formar os elementos dela é o seguinte. Cada elemento, você vai pegar o endereço do elemento, vai pegar a linha onde ele está e vai subtrair da coluna onde ele está. É igualzinho ao exercício anterior. Só que no exercício anterior eu somava a linha com a coluna. Lá eu vou subtrair. No exercício anterior eu tinha uma matriz 2 por 2. Aqui eu já tenho uma 3 por 3. Mas é análogo. Vamos lá. Quem vai ser o A11? É 1 menos 1, que dá 0. O A12, 1 menos 2, que dá menos 1. O A13, 1 menos 3, que dá menos 2. O A21, 2 menos 1, que dá 1. O A22, 2 menos 2, que dá 0. O A23, 2 menos 3, que dá menos 1. O A31, 3 menos 1. Eu sempre pego a linha e subtraio da coluna. É a regrinha aqui, ó. O elemento da matriz, ele é a linha onde ele está, menos a coluna onde ele está, vai dar o elemento. Então, aqui é 3 menos 1, que dá 2. Então, o A32, 3 menos 2. O A33, 3 menos 3. Então, o B11 é 0. O B12 é menos 1. B13 é menos 2. B21 é 1. B22 é 0. B23 é menos 1. B31 é 2. B32 é 1 e B33 é 0. Eu monto a matriz 0, menos 1, menos 2, 1, 0, menos 1, 2, 1, 0. Obedecendo aqui, ó, B11, B11, B12, B12, B13, B13, B21, B21, B22, B22, B23, B23, B31, B31, B32, B32, B33, B33. E está construída a matriz. Vamos ver esse exemplo aqui agora. Aqui eu já tenho uma matriz 3 por 4, tem 3 linhas e 4 colunas. E a ordem para formar os elementos significa pegar a linha e multiplicar pela coluna. É I vezes J. Vamos ver como é que fica. I vezes J. C11 é 1 vezes 1, C12 é 1 vezes 2, C13 é 1 vezes 3, C14 é 1 vezes 4, C21 é 2 vezes 1, C22 é 2 vezes 2, C23 é 2 vezes 3, C24 é 2 vezes 4, C31 é 3 vezes 1, C32 é 3 vezes 2, C33 é 3 vezes 3 e C34 é 3 vezes 4. Eu peguei a linha e multipliquei pela coluna em cada um deles. Então é 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34. Aqui eu formo a primeira linha, aqui eu formo a segunda linha, aqui eu formo a terceira linha. O primeiro número diz a linha da matriz. Então, aqui eu estou achando os elementos da primeira linha da matriz. Aqui eu estou achando os elementos da segunda linha da matriz. E aqui eu estou achando os elementos da terceira linha da matriz. Como a fórmula diz que é só multiplicar a linha pela coluna, então eu vou multiplicando. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Agora eu monto a matriz. Então a matriz vai ser 1, 2, 3, 4. 2, 4, 6, 8. 3, 6, 9, 12. Ok? Qualquer dúvida é só olhar aqui, ó, o endereço do elemento. O elemento que está na primeira linha, na primeira coluna. Tem que dar 1. O elemento que está na segunda linha, aqui, na primeira coluna. Tem que dar 2. O elemento que está na terceira linha, na terceira coluna. Tem que dar 3. Ok? Beleza, vamos continuar então. Esse último exemplo é rapidinho de fazer. É uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. É simples, ó. Quando o I for diferente do J, ou seja, quando a linha for diferente da coluna, o número que representa a linha for diferente do número que representa a coluna. Então vai ser 0. E quando o número que representa a linha for igual ao número que representa a coluna, então vai ser 1. Então a matriz 3 por 3, então eu tenho a primeira linha, a primeira coluna, aqui está igual, então é 1. Diferente é 0, diferente é 0. Diferente é 0, igual é 1. Diferente é 0. Diferente é 0, diferente é 0, igual a 1. Entendeu? Aqui é fácil, ó. Quando a linha, o número que representa a linha e o número que representa a coluna for igual, vai ser 1. Então, o E11 é 1, o E22 é 1, o E33 é 1. Quando o número que representa a coluna e o número que representa a linha for diferente, vai ser 0. Então, a matriz vai ficar assim. Ela vai ser 1,
onde linha e coluna tem o mesmo número representando, vai ser 0, onde linha e coluna tem números diferentes representando. Beleza? Na próxima aula, a gente vai definir o que é diagonal de uma matriz, o que é uma matriz quadrada. A gente vai falar sobre tipos de matrizes, beleza? Então, a gente vai entender melhor o nome dessa matriz que a gente construiu aqui por último. Tá? Essa é uma matriz chamada matriz identidade, tá? De ordem 3. Tudo isso a gente vai ver na próxima aula. Mas, por enquanto, eu deixo para vocês aqui 4 exercícios para vocês construírem matrizes, tá? Qualquer dúvida, volta lá, pode pausar o vídeo, pode voltar, pode assistir de novo. Se mesmo você voltando, assistindo, pausando, você não entender, você ainda tem a plataforma, pode perguntar para mim, pode tirar dúvida. Qualquer coisa, dúvida que você tiver, você pode perguntar. A ideia é que você tente fazer o exercício, tá? Não existe certo, não existe errado, existe você tentar. Quanto mais você tentar, você vai aprender, tá? Tanto que aqui no final eu deixo para vocês uma mensagem de incentivo, uma mensagem de apoio, para que você entenda que quanto mais você tentar fazer o exercício, mais você vai aprender. Porque, assim, é óbvio que num primeiro momento você pode falar, poxa, mas caramba, é complicado, é difícil. Mas depois que você começar a estudar o passo a passo de cada passagem, de cada coisa que o professor explicou, você vai ver que as coisas vão clareando na sua mente. E vai ficar cada vez mais simples, cada vez mais fácil para você. Então a ideia é não se assustar, a gente tem que encarar de frente, não pode se assustar, beleza? Então um abraço a todos, bons estudos e até a próxima aula, beleza? Valeu!